Boa tarde para todo mundo. É muito bom estar aqui com vocês. Que bom que a gente se encontre em mais uma aula. Espero que vocês todos e todas estejam bem. Espero que as famílias de vocês estejam bem, estejam todos se cuidando. E nós temos, então, hoje mais uma aula síncrona, tá? Nessa aula síncrona, o professor vai ser muito objetivo com vocês, tá? Por quê? O que eu quero com essa nossa aula? Hoje, eu quero fazer a explicação dos textos que eu sugeri para vocês como leitura para resolver as atividades, tá? Então, aqui nesta aula síncrona, o professor vai realizar a explicação dos temas que foram contemplados no texto, tá? E depois a gente vai dar uma passada ali pelas atividades também para poder explicá-las, tá joia? Eu quero pedir para vocês o seguinte: evitem conversar sobre quaisquer outros assuntos no bate-papo, tá bom? Eu vou tentar ser bem claro para vocês, eu vou tentar também ser bem rápido com vocês, tá joia? Para que vocês consigam prestar bastante atenção, tá? Então, presta bastante atenção na fala do professor e aí a gente vai desenvolvendo então a nossa aula. Posso contar com vocês? Beleza? Vamos lá? Muito bem. Vamos lá, então. A nossa aula hoje, pessoal, ela traz mais uma vez aquele tema, né, do hibridismo cultural. Vocês lembram o que é o hibridismo cultural, pessoal? Quem é que lembra que pode abrir o microfone aí para falar para o professor? Hibridismo cultural. Quem lembra o que é o hibridismo cultural? Alguém de vocês chuta aí? Alguém se lembra? Digitando a palavra aí para vocês. Ninguém? Olha lá. O hibridismo cultural significa a mistura, né? A junção de duas ou mais culturas, tá? Então, vale a pena a gente relembrar alguns conceitos para não esquecê-los, tá joia? Hibridismo cultural, então, é a mistura, a junção de duas ou mais culturas. Peguem o caderno de vocês, anotem isso aí lá no caderno de vocês, para que não tenhamos dificuldade depois de recordar, tá? Fica com um materialzinho de anotação aí do lado, pega o caderno, pega uma folha, pega lápis, borracha, caneta, pega o que você tiver, mas deixa aí perto para a gente ir fazendo as anotações da nossa aula. Então, voltando lá, o hibridismo cultural. O que é, então, pessoal, hibridismo cultural? Quem pode dizer? Galera, o que é o hibridismo cultural? Alguém abre o microfone aí para falar? Vocês não estão aqui? Não estão me ouvindo? Lara, a mistura de duas ou mais culturas. Exatamente, Lara. Então, quando nós temos duas culturas ou mais que se misturaram, que se relacionaram, aí então nós temos a definição de hibridismo cultural. Dentro desse conceito híbrido, né, misturado, diverso, nós precisamos compreender que a cultura também é assim, né? O que é a cultura, né? Um conjunto de costumes, de elementos, idiomas, modo de se comportar, o modo de fazer, características musicais, características na arte, tudo isso envolve, então, a cultura. Pensando no nosso território brasileiro, nós também temos, então, a ideia de que o Brasil, ele é um local de cultura híbrida, não é verdade? Nós não temos um tipo de cultura só predominante. Nós temos aí a cultura indígena, nós temos a cultura dos europeus que colonizaram aqui, nós temos, por exemplo, os chineses, nós temos japoneses, nós temos colônias paraguaias, né? Vocês fizeram lá a atividade da árvore genealógica de vocês para ver um pouco a história de vocês, para estudar a raiz da família de vocês. Então, percebemos também que as nossas famílias são híbridas.
que as nossas famílias são diversificadas. Existem diversas etnias, às vezes, dentro da nossa família. Às vezes a gente pode ter lá um indígena na nossa família, um afrodescendente na nossa família, podemos ter brancos, podemos ter negros, podemos ter religiões diferentes. Então, tudo isso significa o quê? Que nós somos híbridos, nós somos culturas misturadas, nós somos culturas diversas. A partir disso, então, pessoal, nós partimos da ideia do racismo, né? O que é o racismo, então? Ele é a crença de que uma raça, uma etnia, né, uma pele, ela possui uma superioridade à outra, né? Alguém falou alguma coisa que quer falar? Não? Alguém tinha aberto o microfone aí. Então, o racismo, pessoal, é a ideia de que uma raça, ou seja, uma etnia, a cor da pele, né, ela é superior à outra, né? Então, assim, esse racismo, ele acontece de forma muito intensa, né? Então, você pode ter o racismo contra o negro, você pode ter o racismo também contra o branco, você pode ter o racismo contra o pardo, você pode ser racista com o japonês. Então, o tipo de racismo, ele não acontece só com a pessoa de pele negra, tá? Então, o racismo, ele é o quê? É a crença em que uma raça, uma etnia, ela é superior à outra. E nós sabemos que não é assim, né, pessoal? Nós somos diversos, nós somos múltiplos, nós somos híbridos, né? Nós temos uma diversidade cultural e nós também temos uma diversidade étnica. E aí, nós não podemos, né? Aqui a gente entra naquele conceito discriminatório, onde pensamos, onde achamos que um povo, pela sua raça ou pela sua cultura, pela sua etnia ou pela sua cultura, ele é superior ao outro. Então, essa nossa aula de hoje, ela também é para que nós possamos fazer essa reflexão, tá? Que, partindo do pressuposto, ou seja, partindo da ideia de que somos um território de cultura híbrida, de cultura mesclada, de cultura diversa, nós não temos aí ideia de superioridade de raça. Então, a gente precisa desconstruir certos paradigmas, certos preconceitos, e às vezes até em pequenas coisas do nosso dia a dia, né? Quando nós falamos assim, alguém tem um cabelo bom, ou alguém tem um cabelo ruim, né? Quem disse que aquele cabelo X é o cabelo bom? E quem disse que o outro cabelo é o cabelo ruim? Então, percebem que, às vezes, na nossa cabeça, existe esse preconceito que nós estamos falando aqui na nossa aula e nós acabamos não percebendo, né? Quantas pessoas fazem discriminação, fazem preconceito pela cor da pele do outro, tá joia? Então, essa nossa primeira parte da aula, ela vem trazer, então, essa concepção de racismo, que é a crença da superioridade de uma raça. E aí, quando nós vamos olhar para a nossa história do Brasil, por exemplo, aqui nós estamos falando de hibridismo cultural, preconceito e discriminação, nós podemos perceber o quê? O europeu, quando ele chega no Brasil lá em 1500, e depois ele volta para formar o Brasil colônia em 1530, relembre com o professor, lá em 1500, o europeu, entre aspas, descobre o Brasil. E esse termo descobrimento do Brasil, para a história, é um termo incorreto, tá? Como é que você pode dizer que você descobriu o Brasil se essa região já era habitada? Outro ponto que nós vamos refletir aqui, na nossa história híbrida do Brasil. O Brasil, ele foi um território inicialmente colonizado pelos povos, habitado pelos povos nativos. Quem são esses povos nativos, pessoal? Vocês lembram? Quem pode dizer aí no microfone, eu escrever aqui bem rapidinho? Quem são esses povos nativos que habitavam o território do Brasil antes da colonização dos portugueses? São os indígenas. Isso mesmo, Lara. Os povos nativos são os indígenas. E quando nós falamos aí desses povos indígenas, a gente lembra também que eles eram diversos. Devido a essa ideia, né, de superioridade de raça,
do preconceito racial, o que o europeu pensa, né? Que o indígena, ele é inferior. Ele coloca o indígena como alguém que não era civilizado e hábil, né? Que era capaz, era digno de conviver com ele. Então, olha o que acontece. Devido a esse preconceito, o indígena passa, então, a sofrer o trabalho escravo. De 1500 a 1530, o Brasil, ele fica nas mãos desses portugueses, onde eles exploravam a mão de obra indígena para extrair o quê? Extrair o pau-brasil, inicialmente, né? Essa era a maior riqueza. Então, quando nós vamos olhar para a nossa história brasileira, quando nós vamos olhar para as raízes da nossa história híbrida, diversa, que é mesclada, nós percebemos que o preconceito se instaura desde lá. Outro aspecto muito importante, o indígena, inicialmente, era considerado alguém sem alma pelos europeus, né? Então, olha só, era alguém que não tinha nem alma para eles. Depois que a Igreja Católica vai interferir, e aí vem, então, os jesuítas para o Brasil, e os jesuítas começam a fazer a catequização dos indígenas. Outro elemento que foi negativo, porque o indígena, ele é o quê? Politeísta. Ele acredita em diversos deuses. Deuses esses, né, que são elementos ligados à natureza. Então, o indígena também não teve a sua religiosidade respeitada. Percebe que o preconceito racial, ele também é atrelado ao preconceito religioso, que nós vamos ver daqui a pouquinho no nosso texto ali também. O professor está indo por partes. Então, é muito importante a gente criar, pessoal, esse conhecimento que o outro pode ser diferente de mim. A outra família do meu amigo, ela pode ser diferente da minha família. O outro pode pensar diferente de mim. Não significa que você precisa abandonar aquilo que você aprendeu. Não significa que você precisa abandonar como certo aquilo que a sua família tem te ensinado. Mas a partir do momento que nós conhecemos esse hibridismo cultural, nós passamos a ser pessoas mais responsáveis, mais tolerantes e passamos a respeitar o outro como ele é e com a escolha que ele tem. Tá joia? Então, até aqui tranquilo, entendemos essa questão do hibridismo, né? Entendemos também aqui a questão do racismo, tá? O racismo, ele está aí intimamente ligado, primeiro, à questão étnica, da raça, tá? Aí nós vamos também, pessoal, para alguns tipos de racismo, né? Porque o racismo, ele pode se manifestar aí de diversas formas. Nós temos o primeiro racismo, que é o racismo individual. O que isso significa, professor, racismo individual? O racismo individual, ele é uma ação discriminatória de uma pessoa, por estereótipos, por insulto, por rejeição, né? Aonde uma pessoa, ela não é aceita pela sua própria característica, né? Por exemplo, ele é preto, mas ele é limpinho. O índio é bom, mas o índio é bobo. Olha só, preconceito individual. Então, eu recuso aceitar o outro no estereótipo que ele tem, com o cabelo que ele tem, com a cor dos olhos que ele tem, tá? Então, esse racismo individual também é refletido muitas vezes até na escola, né? Se fazem algumas brincadeirinhas, falam algumas coisas para os colegas, e muitas vezes os colegas não dizem nada, mas aí, ó, vai guardando tudo na mente, vai guardando tudo no coração, e nós vamos aí praticando, né? Bullying, nós vamos deixando as pessoas doentes, nós vamos deixando as pessoas deprimidas, quando não depressivas, por causa dessas nossas atitudes. Então, compreender esse racismo individual também é muito importante. E mais importante do que compreender o racismo individual, turma, é nós pararmos de praticar. Porque depois de uma aula dessa, se eu fazia certos tipos de brincadeira, qual seria, então, o correto a partir de agora? Eu não fazer mais, não é? Então, não basta aprendermos o que é. Nós precisamos colocar na prática, tá joia? Muito bem. Se vocês forem tendo dúvida do que o professor está falando,
pode colocar dúvida aí no bate-papo, ali no nosso chat, que eu vou olhando. Eu estou com o bate-papo aqui aberto, tá? E aí eu vou esclarecendo as dúvidas de vocês. Bom, trabalhamos o racismo individual. Agora nós vamos falar um pouquinho do racismo institucional. O que seria o racismo institucional? Por exemplo, é aquele tipo de racismo exercido por uma instituição, por algo que tem influência na vida de outras pessoas. Exemplo, o Estado, o governo, a igreja, empresas públicas, privadas, escolas, né? Aonde, por exemplo, certos grupos de pessoas são marginalizados e são rejeitados, seja direta ou indiretamente, tá? Então, por exemplo, quando uma escola não aceita, um exemplo muito simples, tá? Quando uma escola não aceita um aluno lá na escola, não vamos aceitar a matrícula desse aluno. Por quê? Porque ele é negro. Não vamos aceitar a matrícula desse aluno. Por quê? Porque ele mora num bairro que não tem uma fama muito boa. Dizem que quem mora naquele bairro lá não é gente boa. Olha só, o que nós estamos fazendo com isso? É um racismo institucional. Quando uma igreja, por exemplo, não aceita o estilo de vida que uma pessoa tem, é um racismo, né? É um tipo de preconceito institucional. Então, tudo aquilo que uma instituição promove de modo que não respeita a diferença do outro, nós colocamos, então, como um racismo institucional. Tá joia? Prosseguindo, então, nós temos outro tipo de racismo. Passamos pelo racismo individual, passamos pelo racismo institucional, e agora nós vamos falar sobre o racismo cultural, tá joia, pessoal? O que é o racismo cultural? Ele resulta do quê? Em uma crença, em algo que alguns grupos de pessoas, em que umas minorias ou maiorias, acreditam que a sua cultura, a sua religião, o modo com que a sua sociedade se organiza, ele é superior ao outro, né? O racismo cultural, ele foi muito utilizado nesse tempo de colonização, por exemplo. O europeu, ele dizia que o indígena não era civilizado. Olha só para vocês terem uma ideia. Com quem o europeu aprendeu a tomar banho? Vocês aprenderam isso ano passado em história, lá no 6º ano. Quem ensina o europeu a tomar banho diariamente é o indígena. O indígena tinha o hábito de tomar banho todos os dias. O europeu não. Tanto é que os perfumes dos europeus, eles eram bem elaborados e bem fortes. Por quê? Eles passavam perfume para suprir o banho, né? Claro, o clima europeu é diferente do nosso, mas nada justificava. E eles ainda usavam aquelas grandes perucas, né? Porque a peruca, para o europeu, naquele tempo, era um símbolo de poder. Então, quanto mais alta fosse a sua peruca, significava o quê? Significava que você era uma pessoa de família muito poderosa. Então, as pessoas que usavam as perucas mais altas eram as pessoas que tinham maior poder dentro da sociedade. Então, a peruca não era só um elemento, eles tinham cabelo, mas a peruca significava também o poder dentro da sociedade. Júlia, professor Rafael, minha internet caiu, estou usando o 4G e está acabando. Júlia, tudo bem, fique até onde você conseguir. O professor vai deixar a aula gravada e depois você pode assistir aqui onde você parou. Tá joia? Fique bem. Então, pessoal, nós temos aí o racismo cultural, né? Onde muitos acham que a sua cultura é superior à cultura do outro, tá bem? Então, isso é muito importante também de nós prestarmos bastante atenção. Oi, Rafael. Oi. Boa tarde. Oi, Lu. Eu nem vi que você estava aqui. Eu não quis te interromper, porque você está gravando, explicando, né? Tem problema não, Lu, pode falar. Aí eu ia cumprimentar o pessoal, porque ficou uma semana, né, pessoal? Boa tarde. Está todo mundo com essa câmera fechada, a gente não consegue ver o rostinho de vocês, tem que abrir e interagir com o professor.
Né, Rafael? Exatamente, Lu, eles são Pessoal, tímidos aqui. isso, Daniel. Deixa eu ver aqui quem mais está. Rafael, abre a câmera aí para a gente ver vocês. Descansaram bastante? Deu para descansar? Júlia, tudo bem com vocês, pessoal? A gente está com bastante saudade, viu? Ver a carinha de vocês assim é muito bom, tá? Então, agora, ó, começou essa semana, né? O terceiro bimestre está se aproximando, encerra agora na primeira semana de outubro. Então, vamos pegar firme nas atividades, tá bom? Fazê-las e enviá-las ao professor, tá? E bom estudo para vocês. Atrapalhar aqui só um pouquinho, tá, Rafael? Imagina, obrigado, Lu. Boa tarde. Tudo de Boa bom para tarde. vocês. Boa tarde, pessoal. Tchau, Vamos tchau. pegar firme aí agora, tá? Abraço. Abraço, Lu. Muito bem, pessoal. E olha só, né? Continuando aqui. Nós temos agora um outro tipo de racismo. Passamos aí pelo racismo individual, institucional, cultural, e agora nós vamos falar do comunitarista ou do diferencialista, né? Esse conceito ele vai aparecer lá na década de 80, no ano de 1980, mais ou menos. E o que isso quer dizer? Essa filosofia, essa ideia defende o quê? Que a comunidade é mais importante, né, que o indivíduo em si. Dessa maneira, esse tipo de racismo comunitarista, ele está ligado a que pensamento? Ao pensamento comunitário do nacionalismo. Ou seja, é mais importante a comunidade geral do que a valorização do indivíduo. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui para vocês. Na Alemanha, nós tivemos um governo, né, o Hitler, ditador, e esse Hitler, ditador, ele não aceitava pessoas negras dentro do território da Alemanha. Ele dizia que os negros seriam uma vergonha, né? Era uma mistura que não poderia ter dentro da Alemanha. Ele não aceitava, por exemplo, alguns tipos de religião, ele não aceitava homossexuais, tanto é que ele fez um campo de extermínio, ele matou muitos judeus, ele matou em câmaras de gases muitos homossexuais. Por quê? Porque a ideia, né, de que a comunidade, a ideia de que esse grupo, ele é muito mais importante, ou seja, a Alemanha era muito mais importante do que esses indivíduos, e esses indivíduos não podem queimar a nossa imagem. Essa era, muitas vezes, a ideia que ele tinha, né? Então, esse racismo comunitarista, ele é bem crítico. Agora nós vamos para o penúltimo racismo, pessoal, que é o racismo ecológico. O que é esse racismo ecológico, né? É detectado, a gente percebe esse racismo quando as populações de periferia não recebem o mesmo tratamento que uma área central, né? Então, deixa o ambiente das periferias largado, sem tratamento de esgoto, não respeitam as regras do país, né? Destroem o meio ambiente de regiões, de comunidades mais simples, não respeitam a legislação, e eles só cuidam do ambiente das regiões mais favorecidas, onde aparece mais, né? Então, isso é o racismo ecológico. E aí, por fim, né, a gente tem aí, então, como combater, né, esse racismo? A gente combate o racismo conhecendo, e não apenas conhecendo. A gente combate o racismo a partir do momento que a gente coloca em prática o nosso conhecimento. Porque não basta eu saber que existem outras diferenças, existem outras formas de viver, né? Então, o racismo e o preconceito, eles estão extremamente ligados à intolerância. Existem outras formas de família, né? Existem famílias compostas apenas por uma mãe, com padrasto, com madrasta, com vô e vó, com dois pais, com duas mães. E aqui eu não estou falando de certo ou errado, do que eu aprendi, do que eu não aprendi, do que minha religião diz, do que minha religião não diz. Aqui eu estou falando sobre diversidade. E eu não preciso gostar, eu não preciso
aceitar isso para a minha vida, por exemplo, né? Se você acha que isso não é correto, se você aprendeu que isso não é correto, mas nós devemos respeitar o outro e não agredir o outro por ele ser diferente daquilo que nós achamos que é correto. Tá joia, pessoal? Então, essa foi o nosso conteúdo de hoje. Lá nas atividades, vocês têm uma pesquisa, são 4 atividades, né? A primeira é para vocês fazerem uma pesquisa no dicionário sobre o que é preconceito e o que é discriminação. Depois vocês têm a perguntinha 2, 3 e 4 para vocês responderem baseado aqui na aula e também baseado no texto. Eu peço, por favor, para vocês, façam a leitura do texto que o professor colocou lá na plataforma e também no grupo do WhatsApp. Tá joia? Pessoal, um abraço bem grande para cada um de vocês. Fiquem com Deus, vocês, a família de vocês, bons estudos e não deixem de fazer atividade e entregar no prazo, tá? Nosso bimestre já está acabando, mais uma vez. Vamos para o 4º bimestre daqui a uns dias e chegando já no final do ano. Vamos pegar firme, tá? Um abraço, até!